O STF vota hoje se vai liberar ou não o porte de drogas para usuários, né? Porte de drogas para usuários é terrível, né? Se vai liberar o uso de drogas. Então, na verdade, o resultado dessa votação vai dizer se as drogas vão ou não ser liberadas no Brasil. Qual é o grande problema disso? Vamos pensar primeiro na questão do porte, né? Que eles falam, o porte, liberar o porte de substâncias para os usuários. Legal. Qual é o motivo da proibição do porte de armas para as pessoas? Porque é uma arma na mão, ela é um objeto que pode criar insegurança para o outro. Né? Então, eu usando com porte de arma, eu posso matar o outro. E eu, muito louco de droga, dirigindo um carro, por exemplo. Eu queria entender essa questão, por exemplo, da lei seca. Né? Eu posso parar e, com um teste rápido de bafômetro, eu definir se a pessoa está sob efeito de álcool ou não, e aí reter o veículo tal, e tomar as medidas necessárias lá para impedir que essa pessoa cometa um delito. Como que isso vai funcionar no caso da droga? O simples fato, se eu acho droga no carro de uma pessoa, eu não vou poder fazer nada, porque está liberado o porte. Mas como que eu vou fazer? Né? O exame toxicológico eu não vou conseguir ter na hora. Eu posso até colher o sangue da pessoa ali no carro, mas eu não vou ter na hora. Né? Percebe já a incoerência daí? Se a gente for olhar também para outros países que hoje liberaram, por exemplo, o consumo de maconha, eu pude ver na prática pontos de venda clandestinos, ou seja, tráfico de droga na Times Square. Quando a gente vai para regiões mais periféricas de Nova York, a gente consegue ali sentir cheiro de crack nas vias. Nova York cheira maconha. A violência diminuiu? Não diminuiu. O tráfico diminuiu? Não diminuiu. As consequências para a saúde mental aumentaram ou pioraram? Dados que a gente não consegue ter. Uma coisa que é interessante, por exemplo, nos metrôs de Nova York existem várias propagandas de comunidades terapêuticas, de clínicas, para tratamento de dependência química. Se existe ali a oferta é porque tem uma demanda por isso. Eu não vejo nada aqui. E sabe o que acontece? Isso aqui é a gente retroceder pelo menos 150 anos. Entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX, houveram vários movimentos em pró do uso de substâncias como maconha, cocaína, ópio. Existia uma corrida econômica para ver quem ia ser o líder de mercado na produção de cocaína. Era super popular, usava até para fazer anestésico para dentro de criança. O que aconteceu quando chegou ali o início do século XX? Um monte de consequências de desdobramentos catastróficos, que fez em 1912, se não me engano, 1912, ter lá a Convenção do Ópio e ser proibida o uso dessas substâncias. Então, a gente está vivendo um retrocesso. Mas o cannabis, na verdade, existem pesquisas avançadas que demonstram resultados positivos no tratamento de um tipo de epilepsia. Mas está falando, mas é porque não é um parente seu. Então, esse é o ponto. Tudo bem. A questão toda é que, por exemplo, na Amazônia, que falam tanto, existem mais de 300 mil hectares de terra que não são tombadas e que não são áreas de preservação permanente, áreas de proteção ambiental. Devem ter N números de substâncias, de plantas, que podem trazer o mesmo resultado e que não tem a questão viciante. Porque a gente tem que parar com essa ideia de, porque é maconha, tudo bem. Ou então quem fala, é que a maconha é a porta de entrada. Não, gente, peraí. Maconha é uma substância perturbadora do sistema nervoso central. O maior problema de esquizofrenia, né, que a gente vê em casos de esquizofrenia de adictos, dependentes químicos, é por uso abusivo de maconha. Não é cocaína, não, maconha. Né? Então, eu acho um absurdo o que está acontecendo. Não deveria nem ser pauta do STF isso. Né? É igual quando a gente pensa, outro dia eu estava conversando com uma pessoa sobre redução de danos, né? E aí tem muitas clínicas que são conveniadas, ou comunidades que são conveniadas do Estado e tal, e que precisam passar a atender, e tem um grande movimento para que elas possam ter redução de danos. Né? E aí o único argumento plausível, assim, que me falaram, é a questão do direito. Então o cara tem direito de fumar um cigarro. Eu tenho direito de ser atendido, então, prioritariamente no SUS, se eu tiver uma doença pulmonar que não seja fruto do meu abuso de uma substância que causa, entre outras coisas, efisema pulmonar. Acho que esse é um ponto. O outro, se o cara tem o direito de fumar, ele tem o direito de usar droga também, então é incoerência do Estado pagar para que tenha tratamento de dependência química. A grande questão que eu falo, que é a maior de todas, é a questão da saúde. Né? Saúde mental hoje é o maior gargalo, né, do sistema público de saúde. E boa parte disso vem do abuso de substâncias químicas. Então,
Eu acho que a gente podia pensar sobre isso, sabe? Meu, se a STF votar a favor disso, aí sim, nós vamos conhecer no Brasil, né, de forma bem específica, o significado da palavra caos.